Olá pessoal, muito bem-vindo à nossa aula. Hoje nós vamos fazer uma aula de revisão sobre tipologia textual. Vamos falar bastante, vou revisar bastante as características dos textos que nós estamos estudando desde o caderno 1. Vamos lá? Quando eu falo tipologia, eu estou falando de tipos de texto. Então, tudo que nós pegamos na mão para lermos e para interpretar, nós chamamos de texto. Então, cada gavetinha, vamos imaginar assim, cada gavetinha nós temos um tipo de texto. Então, se eu abro a gaveta de narração, eu tenho lá a estrutura de um texto narrativo. Se eu abro a gavetinha da fábula, eu tenho lá a estrutura como eu vou escrever uma fábula. E assim por diante. Vamos começar? Em nossa sociedade, lidamos o tempo todo com os textos, como eu havia dito para vocês, né? E muitas vezes nem damos conta. Então, eles circulam nos mais diferentes contextos e aparecem de diversas formas em diferentes meios. Então, às vezes você está passeando com o carro, de repente alguém te entrega um panfleto. Então, você vai ter que ler, não é? Então, ali você tem o quê? Uma propaganda, como nós estamos estudando no módulo da apostila 4. Muito bem. Ali, nessa propaganda, seja de uma venda de um carro, uma venda de um imóvel, você tem que ler. E ali, ao momento que você está lendo, você está fazendo a sua interpretação, tá? Nós temos aqui, chamamos de texto tudo aquilo que temos comunicação, que possui um sentido. Então, os textos podem se apresentar de forma verbal, como nós também já conversamos, né? Na forma escrita, ou não verbal, apenas de imagens, gestos e sons. Eles são agrupados de duas formas distintas, em gêneros e tipos. Então, tipologia e gênero. Então, tipologia, nós temos todos os tipos de textos, né? São tipos de textos. E gênero é específico. Então, nós temos aqui narração, é um tipo de texto. Que gêneros de narrações nós temos? Nós temos a fábula, a crônica, nós temos a narrativa descritiva. Então, nós temos vários gêneros textuais do tipo narração, tá? Então, essa é a diferença de gênero e tipologia. Então, ao tratarmos de tipologia textual, é exatamente nas situações corriqueiras que classificamos os nossos textos, naquela tradicional tipologia. Então, nós temos a narração, a descrição, a dissertação, a disposição e a injunção. Então, nós vamos estudar cada um deles, tá? Então, isso daí é cada tipologia de gênero textual, tá? A diferença entre descrição, narração, dissertação, injunção e exposição. Vamos ver? Tipos de redação. Então, tudo o que você escreve recebe o nome genérico de redação. Então, se você faz um texto, por exemplo, na aula de educação física, você vai escrever. O professor pede um relatório, por exemplo, do jogo. É uma redação que você vai fazer para entregar. Na aula de ciências, por exemplo, biologia, a professora pede para você relatar os estudos que foram feitos no laboratório. É uma redação, ok? Então, existem diferenciados tipos de redação. Então, descrição, narração e dissertação. Cabe ao professor direcionar, então, o que o aluno deve escrever. Então, por exemplo, se você está na aula de educação física e o professor fala assim, pessoal, vamos escrever uma redação sobre o jogo, mas eu quero uma dissertação. Então, você tem que saber a estrutura desse gênero textual para poder escrever. Tudo bem?
É importante que você consiga perceber a diferença entre cada um deles. Como é que você vai saber a diferença entre cada um deles? Estudando a estrutura de cada gênero. Por exemplo, na narração, eu sei que tem um narrador, ele pode ser primeira ou terceira pessoa. O texto ele não pode ser muito extenso, ele tem que ter um tempo, ele tem que ter um ambiente. Então, isso é uma estrutura de um texto narrativo. É diferente de uma estrutura de um texto, por exemplo, injuntivo, né? De instrução, por exemplo. Se você pegar uma receita, você não tem um narrador. Você tem o quê? Ingredientes e o modo de preparo. Então, é extremamente diferente os gêneros textuais. Ficou claro até aqui, pessoal? Continuando. Então, principalmente, nós temos as definições da descrição. É o tipo de redação na qual se aponta as características que compõem um determinado objeto, pessoa, ambiente ou paisagem. Esse tipo de texto, ele está sim dentro da tipologia de narração. Porém, ele tem que ser narrado com mais detalhes, mostrando as características das pessoas, do ambiente, da paisagem, ok? Narração é uma modalidade de redação na qual vamos contar uma história, um fato, onde você tem um determinado tempo, um determinado lugar, os personagens, as cenas. Dissertação é um outro tipo de texto, né? No qual expomos as nossas ideias gerais de um determinado assunto, tá? Apresentamos as nossas ideias, argumentos favoráveis ou contra dentro da redação. Exposição tem como a função principal de informar. Então, é aqueles tipos de textos de artigo de científico, palestras, seminários, tá? Injunção, então, indica como realizar uma ação. Por exemplo, um manual de algum eletrodoméstico, uma receita de um bolo, bula de um remédio, tá? Narrar. Então, aqui nós temos um exemplo, né? Em uma noite chuvosa, no mês de agosto, Paulo e o irmão caminhavam pela rua mal iluminada. Então, olha só, aqui eu já tenho um alguém contando sobre um outro alguém. Então, nós temos que tipo de narrador? Narrador de terceira pessoa, tá? Como é que eu vou descobrir? Pelos verbos. Se os verbos estiverem em terceira pessoa, eu tenho um narrador, então, que fica de fora, que não participa da história. Então, ele está contando a história de quem? Paulo e do irmão. Qual é o tempo? Em agosto. Tudo bem? Onde se passa essa história? Em uma noite chuvosa na rua, tá? Então, olha que aí eu já tenho todas essas informações. Descrição. Sua estatura era alta, o seu corpo esbelto, a pele morena, refletia sobre o sol dos trópicos, os olhos negros. Então, veja que eu estou descrevendo o meu personagem. Dissertação. Então, muitos debates têm havido sobre a eficiência do sistema educacional brasileiro. Argumentam alguns que ele deve ter por objetivo despertar o estudante a capacidade de absorver informações dos mais diferentes tipos e relacioná-las com a realidade circulante. Veja que aqui eu não tenho nenhum narrador. Na dissertação, nós vamos falar sobre algum assunto, porém eu não uso o eu, né? Eu sempre fico a par, né? Fora da situação do assunto. Exposição, o telefone celular. Então, a história do celular é recente, mas remota o passado. E as telas do cinema. A mãe do telefone móvel é a austríaca Helmut. Então, olha só, aqui eu estou passando o quê? Uma informação sobre o telefone. Injunção. Ingredientes: 400 gramas de leite em pó, 2 xícaras de chá de açúcar. E aqui você tem um bolo,
uma mistura, né, para cappuccino. Narração. Então, aqui é a estrutura dos textos narrativos. Então, narrar é criar uma história temporal, de tempo. Narrar é relatar fatos reais ou imaginários. Criar um narrador de primeira ou terceira pessoa e apresentar os personagens, tá? Então, as características da narração. Narração é o relato dos fatos ordenados numa sequência lógica. São elementos fundamentais da narração o fato, o episódio ou incidente. O que vai acontecer? Com quem vai acontecer? Que são as pessoas envolvidas na história. Ou seja, nós temos aquelas perguntinhas, né? Como aconteceu os fatos, onde aconteceu, quando aconteceu, por que aconteceu. E por isso é a consequência, o resultado, o final do texto. Os elementos básicos que compõem a narração é o tempo. Ele é cronológico ou psicológico. Quando ele for cronológico, é o tempo mesmo, né? Que acontece em uma sequência lógica. Quando ele for psicológico, quando o personagem ele volta para o passado, tá? Ele relembra coisas que aconteceu anteriormente. Aí você tem o espaço, que é o lugar, a ação, que são os fatos, os personagens que são incluídos dentro das ações, o foco narrativo, que ele pode ser em primeira e terceira pessoa, o discurso. O discurso é como a história está sendo contada. Num fato direto, né? Você tem fala de personagens, indireto, ou em um discurso indireto livre. E aqui nós temos o espaço. O espaço da narrativa ocorre em um lugar, tá? Em qualquer lugar que você queira criar, contar. O espaço físico ou geográfico é o lugar onde acontecem os fatos que envolvem os personagens, tá? O espaço social é o espaço relativo às condições socioeconômicas, morais ou psicológicas que dizem respeito aos personagens. A ação, então, a ação quer dizer o enredo, a história que os personagens vão apresentando no decorrer da ação. Os personagens principais e secundários. Os personagens principais nós chamamos de protagonistas, né? Aqueles que aparecem mais vezes dentro da história, aquele que vai desvendar toda a história. E os antagonistas, né? Nós temos os coadjuvantes também. Então, os antagonistas são aqueles que vêm aparecendo no decorrer da história, tá? E os coadjuvantes são secundários, que aparecem de vez em quando na história. Ou aparece no começo e depois vai aparecer só no final. O foco narrativo pode ser em primeira ou terceira pessoa, tá? A estrutura da narração. Então, nós temos a introdução ou a exposição, onde você apresenta no início do texto o lugar, os personagens, o quando que é o tempo. A complicação vai acontecendo, né, aos poucos, na ação dos próprios personagens. O clímax, onde acontece a parte mais importante da história, onde tem aquele suspense da história. E o final, quando você tem a conclusão de todo esse suspense, tá bom? Então, nós temos aqui um exemplo de uma narrativa de Manuel Bandeira, Pardalzinho. Descrição. Descrever é pormenorizar. O que é pormenorizar? Contar detalhes, né, minuciosos, retratar, caracterizar, observar, enumerar e visualizar. Descrição. Ele é nojento, asqueroso, um inseto mesmo. É tão pequeno, tão baixo, que ninguém nota sua presença. Mas ele nunca está sozinho. Iguais a eles existem milhões, só em sua casa. Então, olha só, aqui nós estamos o quê? Contando os detalhes, tá? A dissertação, o que é dissertar? Argumentar, opinar, explicar,
justificar, discutir, convencer, dar exemplos, questionar, posicionar-se, criticar também, expor alguma ideia e debater, ok? Tudo isso é uma dissertação. Estrutura básica da dissertação. Então, nós temos aqui esse tipo de texto, pessoal, nós vamos estudar mais ao longo das outras séries, tá? O 8º e 9º ano. O texto dissertativo, assim como o narrativo e o descritivo, deve se apresentar e organizar a seguinte divisão. Então, nós temos o começo da história, que é a introdução, um primeiro parágrafo, o corpo da história, que é o desenvolvimento, e a conclusão, que é um finalzinho, também cabe para um parágrafo, tá? Aqui nós temos exemplos de texto. Tema e título. Então, o tema é a ideia sobre qual o texto será desenvolvido, quer dizer, é o assunto, né? O título é a expressão geralmente curta. Então, olha aqui uns exemplos. Tema: as grandes capitais dos estados brasileiros são depositárias de graves problemas sociais. Então, qual é o título? As capitais e os seus problemas. Perceberam a diferença entre tema e título? Tá. Então, aqui nós temos uma estrutura de organização de ideia de um texto argumentativo. Nós temos também outras conclusões, tá? Notícia, reportagem, carta ao leitor. Então, todos esses tipos de textos nós vimos também nas apostilas anteriores. Então, notícia, podemos perfeitamente identificar características narrativas. Reportagem é um texto dissertativo expositivo. E carta ao leitor, que nós também já estudamos, é um texto dissertativo argumentativo, porque as pessoas que colocam dentro do jornal ou da revista. A propaganda, né, que nós estamos vendo, é o último gênero textual. A bula de remédio, uma receita, que nós estudamos na apostila 3, que é um texto injuntivo. O editorial, tutorial e entrevista, que nós estudamos na apostila 3 também. As histórias em quadrinhos e as charges, que nós estudamos na apostila 3, é um gênero também narrativo. E aqui, pessoal, tem uma tabelinha bem legal. Então, nós temos aqui o gênero textual e o que ele representa, tá? Então, por exemplo, novela. Qual é a modalidade? É uma narrativa. Suporte do texto é uma televisão. Então, nós vamos assistir, tá? Então, ambiente discursivo, mídia. Interação verbal, autores e nós, telespectadores. Crônica. Então, é um texto expositivo, argumentativo. Onde que eu encontro uma crônica? Coluna de jornais, revistas. Eles podem ser impressos, ele pode ser vistos em jornais e revistas também, tá? Quem participa, o escritor e o leitor, entre jornal e revista, tá? Novela, conto e uma fábula também fazem parte de narração, textos narrativos. Poema, né, gênero lírico, isso tudo nós vamos estudar mais pra frente, tá bom, pessoal? O que eu queria que vocês dar um suporte para vocês nessa revisão é exemplos de tipologia e gênero, qual é a diferença, tá ok? Então, aqui nós ficamos com a nossa revisão de tipologia e gênero, a importância, né, de nós escrevermos aos textos. Cada texto tem o seu gênero, a sua forma de escrever, a sua estrutura, tá bom? Então, nós finalizamos essa aula. Fiquem bem, muito obrigada e até a próxima.